Fala galera, beleza? Bora resolver agora uma questão de logaritmos. Mas antes, se inscreve no canal, dá joinha no vídeo e ativa as notificações. Bora lá. Determine o valor de R para o qual log R é igual a 3 log A menos 1/3 log B menos 5/3 log C mais log 7, em que A é maior do que zero e B maior do que zero. Galera, vocês vão ver que é uma questão de basicamente manipulação de logaritmos. A gente vai dar uma revisadazinha nas propriedades de logaritmos, de potenciação e radiciação, por exemplo, e em seguida atacar a questão, certo? Bora lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar as propriedades, né, dos logaritmos. Então, uma das propriedades é que se eu tenho dois logaritmos, a soma de dois logaritmos, na verdade, de mesma base, por exemplo, e logaritmandos diferentes, então, isso aqui é a mesma coisa que conserva a base e a gente vai multiplicar os logaritmandos. Tranquilo? Então, a segunda propriedade é que se eu tenho uma subtração de logaritmos de mesma base, isso aqui é igual a o logaritmo, a gente vai conservar a base, e a divisão dos logaritmandos. Beleza? Uma outra coisa é que se eu tenho um número, por exemplo, alfa, multiplicando um logaritmo dessa forma, isso aqui eu posso simplesmente passar o alfa como expoente do logaritmando. Então, isso aqui é igual ao logaritmo de A elevado a alfa. E eu também posso descer o logaritmo, tá? Como se fosse a operação contrária. Outra coisa que a gente deve lembrar é que quando a gente estuda radiciação e eu tenho um número, por exemplo, A elevado a x sobre y, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada, y-ésima, no caso, de A elevado a x, né? Então, quem está aqui embaixo, ele vai ser a raiz, no caso, e quem está aqui em cima vai vir como expoente do A dentro da raiz, tá bom? Então, com isso em mente, vamos atacar agora a nossa questão aí, certo? Então, deixa eu separar essa parte de revisão aqui que a gente fez e vamos atacá-la. Pessoal, no enunciado ele fala que o logaritmo de R é igual a toda essa outra expressão. O que a gente vai fazer? A gente vai esquecer esse logaritmo de R por enquanto e vamos desenvolver só a expressão ao lado. Então, a gente tem o quê? A gente tem 3 log A menos 1/3 log B menos 5/3 log C mais o log 7. Tranquilo? Então, vamos fazer o seguinte. Isso aqui vai ser igual a quê? Vamos trabalhar, primeiramente, as propriedades de onde a gente vai trazer quem está multiplicando algum logaritmo para o expoente do logaritmando. Então, ó, o 3 vai vir como expoente do A, 1/3 vai vir como expoente de B e 5/3 vai vir como expoente de C. Então, bora lá. Então, aqui eu vou ter log de A elevado ao cubo menos o log de B elevado a 1/3. Eu vou ter menos o log de C elevado a 5/3 mais o logaritmo de 7. Bom, agora, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos separar quem está subtraindo de quem está somando. Então, vamos ter o logaritmo de A ao cubo mais o logaritmo de 7, menos o logaritmo de B elevado a 1/3, menos o logaritmo de C elevado a 1/3. Galera, agora nós vamos colocar esse menos em evidência. Então, nós vamos ter o logaritmo de A elevado ao cubo mais o logaritmo de 7 menos o logaritmo de B elevado a 1/3 mais o logaritmo de C elevado a 5/3. Perceba que esse menos aqui, na hora que eu fizer menos logaritmo de B elevado a 1/3, eu vou recair aqui. Da mesma forma, quando eu fizer menos logaritmo de C elevado a 5/3, eu vou recair nesse menos logaritmo de C elevado a 5/3 aqui. Beleza? Então, continuando, agora nós vamos usar as propriedades que a gente viu aqui. Quando eu tenho uma soma de dois logaritmos de mesma base, eu posso conservar a base, multiplicar os logaritmandos. Então, 7A ao cubo. Agora, eu vou ter menos o quê? Eu tenho o logaritmo de mesma base, vou conservar a base e vou multiplicar os meus logaritmandos. Não é isso? Então, vê só, B elevado a 1/3 é o quê? É a mesma coisa aqui, raiz cúbica
de B. Não é? Já que a gente viu que o 3 vai ser a raiz cúbica e o 1 ele vai para dentro da raiz com B, é o expoente do B na raiz. Multiplicado por raiz cúbica de quem? De C à quinta. Ok. Então, continuando, eu tenho que isso aqui vai ser igual a log de 7a ao cubo menos o logaritmo. Então, aqui, pessoal, quando eu tenho uma multiplicação de raízes, né, onde a raiz aqui é cúbica, é igual, então eu posso conservar a raiz cúbica e eu vou multiplicar quem está dentro da raiz. Então, BC elevado à quinta. Continuando aqui, eu vou ter o quê? Agora, percebam que eu tenho uma diferença, né, uma subtração de logaritmos de mesma base. Então, eu vou ter o log, vou conservar a base, e aqui eu vou ter quem é que está aqui, subtraindo, 7a ao cubo, e embaixo eu vou ter a raiz cúbica de quem? De B vezes C elevado à quinta potência. Então, pessoal, a gente chegou aqui, não tem mais como melhorar isso aqui, então a gente vai partir para o nosso final. Então, eu sei que o logaritmo de R é igual a toda a expressão que a gente reduziu a o logaritmo de quê? De 7a ao cubo sobre a raiz cúbica de B vezes C elevado a 5. Então, para que dois logaritmos de mesma base eles sejam iguais, eu tenho que ter o meu logaritmando igual ao logaritmando do outro logaritmo, tá bom? Então, se eu tenho dois logaritmos de mesma base que são iguais, isso quer dizer que os logaritmandos também são iguais, tá? Galera, nada de corta log. Não, tem nada a ver não, tá? A gente não está dividindo um pelo outro para ficar cortando. É o quê? Se eu tenho logaritmos de mesma base, né, dois logaritmos iguais de mesma base, isso quer dizer que os logaritmandos deles devem ser iguais também. De modo que o nosso R, então, ele é igual a quem? Ele é igual a 7a ao cubo dividido por raiz cúbica de B vezes C à quinta potência. Então, com isso, a gente fica com a letra A, não é isso? Então, essa questão aí, no caso era a 15ª do vestibular, seria a alternativa letra A. Galera, muito obrigado por acompanharem. Se restou alguma dúvida na resolução, deixa aí nos comentários que a gente ajuda assim que possível. Muito obrigado, até a próxima questão.